E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre compressão, sobre o uso de meia elástica depois das famosas aplicações de varizes, de vasinhos, que é a escleroterapia. Será que precisa mesmo usar meia depois de fazer a aplicação? Fica aqui no vídeo que você já vai conferir se precisa, qual meia utilizar, por quanto tempo, tudo que você quer saber sobre esse assunto, tá bem? Meu nome é Juliana Pugina, eu sou médica cirurgiã vascular e aqui no meu canal a gente fala um pouquinho sobre os problemas de circulação. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveita o tempinho da vinheta e se inscreve. A escleroterapia é um dos procedimentos que o vascular mais faz no consultório. É muito comum a presença de varizes, de vasinhos pequenos que a gente vai tratar apenas com aplicações. Grande parte dos pacientes também que vão fazer outros tipos de procedimentos como cirurgia, como laser e outras coisas para tratar suas varizes, vão acabar tendo que fazer a aplicação também para refinar o resultado, para ficar com a perna mais bonita. E uma dúvida muito frequente que o pessoal sempre me manda lá no Instagram, no Twitter. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, siga @JulianaPugina e pode me mandar perguntas por lá que me dá ideias para fazer novos vídeos. E uma das perguntas que mais aparece lá no meu Instagram é: doutora, preciso usar a meia elástica depois de fazer a aplicação de vasinhos? É incômodo, eu não gosto de usar. Será que precisa mesmo usar esse tipo de compressão? Gente, eu vou usar um pouco de dados da literatura científica para responder essa pergunta e também um pouco da minha experiência. Vamos começar com o que existe de evidência científica. Basicamente, gente, tem 2 estudos científicos que fizeram essa pergunta: será que a compressão compensa utilizar após a escleroterapia? O primeiro estudo que eu queria mostrar para vocês é um estudo que foi publicado em 2007 com 100 pacientes submetidos a esse procedimento. Era um estudo crossover, quer dizer o quê? O paciente ele era controle dele mesmo. Então, numa perna, a gente usava a compressão após a escleroterapia, na outra perna não usava nada. O que esse estudo demonstrou? Ele demonstrou, através desse gráfico aqui, que eu vou colocar aqui do lado para vocês verem, que o uso da compressão elástica 20 a 30 milímetros durante o dia, tirando a noite para dormir por 3 semanas, melhorou o resultado das aplicações. Ou seja, o lado que foi feito a compressão ficou melhor, clareou mais os vasos do que o lado que não usou a compressão. Um outro estudo que foi publicado em 1999 foi um pouquinho diferente. Eram 40 pacientes que foram divididos em 4 grupos. No primeiro grupo, a pessoa fazia a aplicação e não colocava meia nenhuma. No segundo grupo, ela fazia a aplicação, colocava a meia e usava a meia durante o dia, tirando a noite para dormir durante 3 dias. O terceiro grupo fazia a mesma coisa, aplicação, uso da meia elástica, só que daí usava durante o dia, todos os dias, durante 1 semana. E o quarto e último grupo foi um grupo que usou a compressão durante 3 semanas depois da aplicação. Qual que foi o resultado desse estudo? Nesse estudo não se viu diferença entre o resultado da escleroterapia, ou seja, o clareamento dos vasos, o desaparecimento dos vasos foi o mesmo. Só que ele viu diferença na taxa de complicações, especialmente na complicação de aparecimento de manchas após o tratamento, a hipercromia. Então, essa tabela aqui mostra que o único dado que deu diferença estatística nesse estudo foi a diminuição da hipercromia pós-procedimento, que é o aparecimento de manchinhas no lugar dos vasos que a gente fez tratamento, que, aliás, é uma coisa que pode acontecer. Tem vídeo sobre isso lá no meu Instagram, tem texto sobre isso lá no meu blog. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, tem lá para vocês acessarem e conhecer mais sobre as manchas pós-tratamento de varizes, pós-cirurgia, pós-aplicação, tá bem? Por conta desses 2 estudos, é que neste guideline aqui da Society for Vascular Surgery dos Estados Unidos, em conjunto com a Associação Europeia, em conjunto com a American Venous Forum e várias associações internacionais de tratamento das veias, recomenda que a compressão seja sim utilizada após
a aplicação para os vasinhos e para as varizes. Ah, doutora, mas o meu médico não usa compressão, ele tá errado? Não está errado, porque o nível de evidência científica que a gente tem para embasar essa recomendação é um nível de evidência baixo, tá bom? A gente não tem grandes estudos, a gente não tem meta-análises, revisões sistemáticas, conjuntos de estudos que deem um grande embasamento para dizer com certeza absoluta que a compressão elástica faz uma grande diferença no resultado da aplicação. Por isso que muitos médicos optam por não utilizar a compressão após as aplicações. Mas eu gosto de utilizar. Primeiro, porque a gente tem alguma evidência científica de que isso seja bom, que seja benéfico. Por outro lado, a compressão elástica tem muito pouco malefício, então ela não vai causar danos, efeitos colaterais, não é um medicamento, nada que possa dar um problema sério de saúde. Então o benefício dela suplanta o risco, porque o risco é muito baixo. Outra coisa que eu gosto muito de utilizar a meia elástica após as aplicações é para segurar direitinho os curativos. A gente coloca bolinhas de algodão, coloca pequenos adesivos ali para segurar os buraquinhos em que a gente fez a aplicação. Isso diminui o aparecimento daquelas manchas roxas, as equimoses, né? Que são aqueles hematomas que ficam se a gente deixar sangrando, né? Quando a gente faz uma excelente compressão, a gente diminui essas manchas roxas. Então, o tempo que o paciente vai ficar sem poder mostrar a perna vai ser muito menor se ele utilizar uma meia elástica. Vai segurar todo mundo no lugar, né? E além disso, como eu já mostrei para vocês, tem alguma evidência de que vai ter um melhor resultado e menos chance da complicação que a gente mais teme durante o tratamento, que é o aparecimento de manchas em decorrências das aplicações, tá bom? Por isso, gente, que eu recomendo que vocês, depois das aplicações, utilizem sim a meia elástica. E qual meia que você vai usar depois da sua aplicação dos vasinhos? Que tipo de meia você precisa utilizar? Esses dois estudos que eu falei para vocês utilizaram uma meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio, que seria uma média compressão. Hoje a gente não usa muito mais essa nomenclatura de suave, média e alta compressão. A gente prefere usar em milímetros de mercúrio porque é mais preciso, tá bom, gente? Então, a meia de 20 a 30 milímetros de mercúrio, e eles usaram ela na altura 7/8, que é aquela que vai até bem pertinho da raiz da coxa. Então, esses estudos utilizaram essa compressão e é o que a gente tem de evidência científica. Então, é a meia que eu recomendo para os meus pacientes. E por quanto tempo eles devem utilizar a meia após as aplicações? Então, a evidência científica que a gente tem é o uso de 2 a 3 semanas após a aplicação, todos os dias durante o dia, tirando a noite para dormir, tá? Então, é puxado, precisa usar vários dias para a gente conseguir chegar no benefício que a gente viu nesses estudos que eu mostrei para vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar mais alguma coisa sobre esse tema, deixem aqui nos comentários ou então me mandem no direct lá do Instagram, @JulianaPugina. E se vocês gostaram do conteúdo, deixem um like aqui para mim nesse vídeo e clica nos vídeos aqui na tela final, que tem mais vídeos relacionados sobre compressão, sobre varizes, sobre aplicação, tá bem? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.